Então virou crime, então, ser solteiro e ser crente. Todo mundo crente tem que estar casado, precisa estar namorando, é isso. Será que é isso? Será? E a gente fica se perguntando, porque parece que é. E parece que é mesmo, mas eu tenho minhas dúvidas, principalmente quando eu abro a Bíblia e eu leio o texto de 1 Coríntios 7. E esse texto me dá muita dúvida com relação a esse assunto, me deu muita dúvida com relação a esse assunto. A gente tem exposto aqui nos estudos aqui em casa, que a gente tem feito no grupo caseiro, esse texto de 1 Coríntios, a carta toda. Chegamos aqui no capítulo 7, tem estudado mais sobre isso na carta, mas é interessante a gente, em primeiro lugar, uma análise mais social, talvez colocar aqui que desde que a gente nasce existe essa pressão e essa concepção, né, de que nós precisamos casar. Se você nasceu no meio cristão, você já nasce com essa pressão, né? Tem que ter essa pressão de namorar, de primeiro beijo, de não sei o que, das primeiras vezes o cristão, na maioria das vezes, se ele nasceu na igreja, ele tem essa pressão de se relacionar, de namorar. E se a pessoa, ela se converte, né, chega nesse meio cristão, essa pressão também existe, porque a gente vive num mundo onde as pessoas se relacionam muito, tá? E a questão de estar sozinho tem sido cada vez mais um problema. Meu nome é Pedro Américo Almeida, ou PP, e esse é o meu canal, bem-vindo, tá? Então, a gente tem essa questão social, da validação social, porque quando a gente olha ao nosso redor, todo mundo tá se relacionando, tá casando, tá namorando, e a gente olha pra nossa vida, a gente tem talvez uma necessidade disso. Claro que existem questões aí físicas que não podem ser ignoradas, mas esse aspecto social ele é muito relevante e a gente não consegue ignorar isso, tá? Então quando a gente olha e avalia essa questão do relacionamento, eu preciso me relacionar, quando eu preciso me relacionar, ou melhor, como eu posso viver a minha vida sozinho até eu me relacionar, tá? A gente pensando aqui em celibato, né? Existem pessoas, e Jesus vai esclarecer isso lá no texto, até poderia abrir aqui, mas enfim, Jesus fala, né? Os eunucos que assim mesmo se fazem, os que foram chamados para isso, né? Mas fato é que o solteiro, e a gente tem isso muito claro nesse texto de 1 Coríntios 7, de que o solteiro, até que ele se case, ele é celibatário, porque ele não deve se relacionar sexualmente, exceto dentro do casamento. Então, tendo isso como base, a vida de solteiro, ela parece sempre um castigo, ela parece ser pior, ela parece ser uma vida incompleta. Mas por outro lado, quando a gente vê Paulo falando sobre isso, não parece ser essa impressão que ele está dando, tá? Claro que existem questões específicas aqui, ele está lidando, né, principalmente com um sentimento muito ascético, tá? E ascetismo, explico aqui, que é essa concepção de que as coisas materiais, as coisas carnais, elas são coisas inferiores e as coisas celestiais são mais espirituais, né? São mais relacionadas à nossa vida com Deus, ou seja, tudo que é material, a comida, o sexo e coisas assim, tudo isso é ruim, mas ler a Bíblia, orar, tudo isso é melhor, é excelente. Então a gente tem que ignorar essas coisas completamente, o trabalho, né, ignorar tudo isso e só focar nas coisas espirituais. E naquela época, inclusive, as pessoas estavam deixando, né, e abandonando seus cônjuges para que elas tivessem uma vida mais espiritual. E Paulo está combatendo isso aqui, porque, por outro lado, pessoas tinham essa concepção e estavam, né, se apartando, deixando de cumprir com seus deveres no casamento, e existiam outros ali que estavam, talvez, né, no capítulo 6 ele vai falar um pouco mais sobre isso, de que, sobre esse mesmo pretexto, sobre esse mesmo argumento, de que a carne é separada, né, do espírito, e é uma concepção gnóstica muito clássica, de que se isso está acontecendo, então não importa muito o que eu faço na carne, porque meu espírito está preservado. Então, se eu tiver imoralidade, se eu apelar para prostituição, isso não vai ser um problema tão grande, porque meu espírito não está envolvido ali, só a minha carne. Então, Paulo está com esse cenário em mente aqui e falando um pouco sobre a questão do casamento e da solteirice. E Paulo, ao contrário do que a sociedade, né, do que a igreja, às vezes, a igreja, no seu aspecto mais humano, né, falando aqui, nos aconselhamentos e naquela pressão que não é ruim, tá? Mas ela também acaba gerando isso, deixando essa questão de que quando a gente tá solteiro é uma questão ruim, a gente acaba se deixando levar e tendo essa concepção pra gente. Mas eu queria aliviar esse fardo pra você hoje. E eu sou solteiro, tô falando isso num lugar de fala apropriado aqui, então me coloco como uma pessoa que me proponho a viver aquilo que eu vou tá falando pra você, tá? Então, eu tava falando sobre uma questão social,
social grande, né? E eu quero contextualizar vocês aqui com relação a isso, de por quê. Por que essa questão de relacionamento, ela parece tão importante pra gente, mais talvez do que deveria na fase da pessoa quando ela está solteira, tá? Isso vale aqui, tanto para as pessoas que são solteiras, para às vezes pais, pessoas mais velhas que estão aí com pessoas solteiras, e a gente vê essa, pô, preciso me relacionar, preciso namorar, às vezes o cara tem, às vezes, 14, 15 anos, não tá preparado para ter uma família, mas tá pensando nessas coisas, o que é muito danoso, é muito ruim, tá? Porque a gente deixa de aproveitar uma vida de fé adequada. Mas calma aí que eu vou chegar lá. Então a gente tem na sociedade um romantismo exagerado. Então a gente tem filmes de romance, a gente tem livros de romance, as pessoas ao nosso redor parecem românticas, né? Todo mundo parece estar se relacionando com alguém, né? Isso gera em nós algo que coopera com a questão natural, que é a questão da carência. E a gente se sente carente, sente, pô, podia estar. A gente começa a idealizar isso, romantizar essa questão, e às vezes a gente acaba cedendo a essa pressão da aceitação social. Isso gera, além disso, né, uma expectativa. E a expectativa, ela é a mãe de toda decepção, né? Isso gera uma expectativa, uma idealização do que é o relacionamento, e uma idealização do que o relacionamento e do que o casamento pode fazer na vida de uma pessoa, ao ponto de colocarmos às vezes toda a nossa carga, a nossa pressão para uma vida espiritual na questão do casamento. Então não é incomum a gente ver essa fala de que pra pessoa, né, não, mas quando eu casar, minha vida com Deus, aí ela vai decolar, aí eu vou começar a servir na igreja, né, não, tô esperando só me relacionar aqui, tô procurando, né, tô à procura, não consigo ajudar aí, que eu tô indo nos retiros, né, tô procurando pra me relacionar, e a gente acaba vivendo nesse sentido, né, e assim, a gente falta então, né, dentro desse contexto também amizades honestas e amizades verdadeiras entre meninos e meninas. Por quê? Porque a gente tem sempre ali uma atenção e uma expectativa de que aquilo talvez vire um relacionamento. Então a gente não consegue ter amizades aí profundas, às vezes, entre irmãos, com pureza, com santidade, como a gente poderia viver, como a gente pode viver na vida cristã. Então a gente acaba perdendo muito. E isso parece contraditório quando a gente olha para a palavra de Deus, porque Paulo diz, e ele chega a transparecer isso de forma muito clara, de que a condição melhor para citar, talvez, é a condição de solteiro. Por quê? Porque estar solteiro pode ser uma vantagem para você. Porque, e tem até um amigo, né, querido missionário, que fala que o solteiro vai mais rápido, né, mas o casado vai mais longe, né. Então, existem vantagens, sim, na vida de solteiro. Paulo tá falando sobre isso aqui, né. Então, quando a gente tá numa vida de solteiro, por exemplo, normalmente, tá, claro, existem circunstâncias limitadoras, às vezes familiares, às vezes sociais, econômicas, que podem ser consideradas dentro disso, mas via de regra, quando se está solteiro, você tem mais liberdade, às vezes, para viagens, você tem mais liberdade para desenvolver amizades com pessoas de forma mais profunda, de sair com amigos em dias de semana, em fins de semana, de ficar fora de casa, às vezes, até tarde. Você tem mais liberdade para servir a igreja, às vezes mais liberdade de horário, você tem mais liberdade também para trabalhar, para ganhar seu dinheiro, para ganhar seu sustento, para estudar, para se dedicar a alguma coisa de forma profunda. Porque o relacionamento, e Paulo vai falar isso aqui, porque quem é solteiro se preocupa só com as questões da vida, que é o trabalho, o lazer, o serviço ao corpo, mas o casado ele tem uma outra preocupação, que é o cônjuge. E ele vai desenvolver aqui que os cônjuges não se apartem e que os cônjuges eles têm uma obrigação não só sexual, mas uma obrigação de sustento ali um com o outro, uma reciprocidade que precisa existir entre eles para que o relacionamento se desenvolva. Mas o solteiro ele não tem essa obrigação, ele tem uma preocupação a menos, logo exige e tem-se que na verdade é uma vantagem estar solteiro quando eu tô pensando nas coisas de Deus, porque o solteiro, teoricamente, ele tem mais tempo para isso, tem mais tempo para se dedicar às coisas de Deus, tá? Tem um livro muito interessante, um livro do Luca Martini, youtuber, inclusive, chama Enquanto a Fila Não Anda, né? Que ele vai comentar um pouco justamente sobre esse aspecto, né? Pô, enquanto eu não me relaciono, o que eu faço da vida? Pô, existem diversas coisas que você pode fazer, diversos aspectos que você pode desenvolver melhor na sua vida, inclusive se preparar para o casamento. E não falo na questão de procurar por um parceiro, mas eu falo em questão de desenvolver maturidades na sua vida, para que quando esse momento chegue, você não esteja em falta com relação a maturidades emocionais, a maturidades financeiras, a maturidades até físicas, né, da pessoa. Então, para que essas maturidades se desenvolvam na sua vida, é importante que você aproveite muito bem o seu tempo como solteiro, tá?
Porque casar não é o foco da nossa vida. Casar, quem é casado pode falar talvez isso melhor do que eu, de que casar não vai resolver todos os nossos problemas. Na verdade, o que o Paulo tá falando aqui, casar, você vai ter mais problemas, você vai ter mais preocupações. Mas o solteiro, a preocupação, assim como deve ser também, claro, pro casado, mas pro solteiro a preocupação muito maior é o reino de Deus. Então o que eu tenho que me ocupar? Eu tenho que me ocupar das questões do reino de Deus, e as coisas demais são acrescentadas, né? E dá para viver muito bem o reino de Deus sendo solteiro, tá? Então, eu chamo a atenção para um versículo especial aqui de 1 Coríntios 7, que ele vai falar aqui que gostaria que todos fossem como eu, ou seja, solteiro, né? Ele fala, mas cada um tem seu próprio dom da parte de Deus, de um modo e outro de outro. Então chama atenção aqui para o fato de que, e a palavra usada para dom aqui é carisma, é a mesma palavra usada ali para os dons do Espírito Santo, ou seja, é algo dado por Deus para que a gente viva cada etapa e cada fase nossa dessa vida. Então, se você é solteiro, Deus vai te dar graça para você viver como solteiro, mas priorizando o reino. E se você é casado, Deus vai te dar graça para que você, mesmo casado, consiga conciliar as questões do seu matrimônio com a prioridade, que é o reino de Deus. Mas isso é mais fácil para o solteiro, tá? Então, que é o ponto que eu quero chegar principal aqui, e que eu vejo que é um problema muito grande, que ficar preso no futuro pode te impedir de viver plenamente o presente que Deus tem para você. O presente, as coisas de agora que Deus tem para sua vida de solteiro, as coisas que Deus quer trabalhar na sua vida agora. E às vezes você tá buscando se relacionar, buscando se entregar emocionalmente para as pessoas, e você não tá deixando espaço para que Deus trabalhe na sua vida. E cara, isso pode ser um problema muito grande, porque pode ser que você chegue num relacionamento, você de fato se case, mas você vai chegar lá e você vai ver que, pô, eu não sou maduro em algumas coisas. Existem coisas que eu posso ser melhor. E eu poderia ter desenvolvido isso. Quando eu era solteiro, eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Ou vontades que a gente tem, né? De realizar, às vezes um intercâmbio, às vezes outras questões, né? Que estão dentro aí da realidade nossa. Que quando você é solteiro, a lógica é muito mais simples. Então, casamento é bom? Acredito eu que seja bom, né? Mas ser solteiro também é bom. E a gente tem que crer, né? Que basta cada dia o seu mal, né? Basta... Tudo tem seu tempo, né? Debaixo do sol. E a gente precisa crer e acreditar e viver baseado nessa verdade, tá? Então, existe muito de Deus pra sua vida ainda, enquanto você tá nessa fase solteira. Então, viva sem pressão. Independente da idade, independente do que as pessoas ao seu redor estão falando. Você pode viver uma vida espiritual profunda, você pode viver amizades profundas, você pode fazer viagens, você pode se dedicar a trabalhar mais, a construir sua vida financeira. Claro que existe um perigo também aí, de você ignorar essa questão completamente, né? E existem aspectos fisiológicos claros, principalmente talvez aí para a questão da mulher, né? Essa questão da gravidez e etc. Pessoas que pensam em ter filhos, né? Que podem ser limitadoras no futuro. Claro que a medicina avança, né? E isso tem sido cada vez menos um tabu social. Mas, claro, são questões a serem consideradas, tá? Eu não estou desprezando isso. Mas, claro, a advertência que eu tenho que fazer aqui é que essas outras coisas, o trabalho, as viagens, o serviço até na igreja, essas coisas não podem ser ídolos na nossa vida, porque são coisas práticas que podem também nos afastar da nossa vida com Deus. Então, não perca de vista essa questão essencial de que o reino de Deus vem primeiro, e ser solteiro te ajuda nesse aspecto, tá? Então, seja você casado, seja você solteiro, Deus vai te capacitar a viver essas fases da melhor forma, mas viva isso completamente, tá? Viva isso por inteiro, de maneira íntegra, não pensando numa próxima fase, no futuro, ou às vezes só pensando e considerando as coisas do passado, tá? E também não precisa ignorar completamente essa questão e deixar de pensar no assunto e etc, ou de observar possibilidades, né? Quando você tá numa fase aí que as suas maturidades estão mais desenvolvidas, você pode começar a observar essa questão, ser mais intencional nisso, tá? Mas que isso não seja o foco da sua vida. Que é uma advertência geral, na verdade, para todo discípulo de Jesus. Que outras coisas não devem ser prioridade e não devem governar a nossa vida. O que te motiva? O que está te motivando para fazer as coisas? O que está te motivando para ir para as reuniões? O que está te motivando para ir nos grupos caseiros, nos retiros? É você se relacionar? Cara, seu coração tá errado. Você precisa se consertar. Precisa caminhar uma caminhada em que Jesus Cristo seja Senhor da sua vida. E Deus vai te dar graça para viver isso, tá? Você pode achar muita graça de Deus na fase atual da sua vida, porque tudo tem seu tempo, tá bom? Fica a dica aqui, né?
Se inscreve, eu deixo mais vídeos aqui, vou deixar umas 2 sugestões de vídeo desse canal que você pode aí se interessar e consumir também. E eu agradeço sua paciência até aqui. Essa é a minha mensagem da minha casa para sua, tá bom? Aquele abraço.